Uma das maiores tendências, aliás, hoje já não é mais nem tendência, é uma realidade, é a utilização cada vez mais frequente de carro elétrico hoje no Brasil. Pensando nisso, as novas edificações precisam já prever essas tomadas para carros elétricos e as edificações já antigas, elas precisam se adaptar a essa nova realidade. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os modos de carregamento desses carros elétricos, né? Aliás, falando ali das tomadas, quais são os tipos de tomadas que são utilizados e como que a gente pode dimensioná-las. Então, se você quer entender tudo e já ficar atualizado referente a essa nova demanda, fica comigo até o final desse vídeo. Engana-se quem acredita que para carregar um carro elétrico, a gente precisa só de uma tomada comum, conectar o carregador do carro elétrico e pronto. Esse é um erro muito grande que pode acabar tanto danificando aí essa tomada ou até a instalação dessa edificação, dessa residência, enfim. Nós precisamos adaptar e também conhecer quais são os modos de recarga que a gente pode utilizar para esse veículo, para esse carro elétrico. Então eu vou te apresentar aqui os modos de carregamento, né, de recarga desses veículos elétricos. Aqui são 4 modos que a norma traz e eu vou te mostrar aqui como que funciona cada um deles. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos, que isso vai ajudar muito a gente, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Então nós vamos ter 4 modos de recarga desses carros elétricos, aí segundo a NBR 61851, que é uma norma aí que vem de fora, que foi traduzida aqui para o português. Ela possui aí mais de 20 pastes, tá? Uma norma bem grande e ela divide em 4 modos de recarga. O primeiro modo é um modo aí que não é tão utilizado, mas é importante que a gente comente sobre ele. Vai ser retirado ali de uma tomada de corrente alternada, certo? Foco aqui em corrente alternada porque a gente também tem recarga de tomadas de corrente contínua. Eu já vou explicar para você o porquê, legal? Que através de um plug e de um cabo ele é conectado diretamente no veículo elétrico. Só o que acontece? Não existe uma comunicação entre a tomada e o carro elétrico, o que dificulta ali tanto a questão de segurança do carro elétrico e também das pessoas que estão fazendo essa recarga, certo? A gente não tem ali um comando piloto, né? A gente não tem um conector de comunicação que dificulta muito essa utilização desse modo 1. A norma também traz que a gente só pode utilizar esse sistema aí em um sistema com uma corrente máxima de 16 amperes e uma tensão máxima aí de 250 volts em um sistema monofásico. E também tem um limite aí para sistema trifásico, certo? Que também é uma corrente de 16 amperes e uma tensão máxima de 480. Pensando nessa corrente, é muito baixa comparado à potência corrente que demanda um carro elétrico. Só para vocês ficarem sabendo, aqui na Baixada Santista, a concessionária de energia, distribuidora de energia aqui é a CPFL, e ela não recomenda esse tipo de utilização, o modo 1. E também tem alguns países que não recomenda esse tipo de utilização. Por isso que se for utilizar, for fazer essa instalação, é muito importante você verificar o que a sua concessionária ela mostra, o que ela permite e o que ela não permite. Então nós temos aí o modo 2, que é bem parecido com o modo 1, a diferença é que a gente vai ter mais uma proteção ali contra choques elétricos e também vamos ter essa comunicação entre a tomada e o veículo elétrico. Você também vai pegar a alimentação de uma tomada da sua residência, do seu condomínio, tá? Essa tomada, obviamente, tem que ser dimensionada para carro elétrico, ou seja, precisa ser uma tomada de uso específico, com um disjuntor separado, específico para essa tomada, e os cabos de alimentação também específicos para essa
tomada. Já vou mostrar para você como é que a gente faz esse dimensionamento, é bem fácil. E nesse modo, a gente tem ali uma proteção contra choques entre a tomada e o veículo elétrico, certo? E a gente também tem a comunicação, né, o que a gente chama de piloto-comando, a comunicação entre a tomada e o veículo. Um exemplo desse modo de carregamento, modo 2, são os carregadores portáteis que você pode levar aí com você para quando tiver necessidade de recarregar o carro, você consegue utilizar ele, mas sempre pensando, preciso utilizar uma tomada específica para fazer esse carregamento do carro. Segundo novamente a NBR IEC 61851, ela fala que nesse modo de recarga, o modo 2, a gente não pode ultrapassar em um sistema monofásico de 32 amperes, não pode passar disso, e com uma tensão aí de 250 volts também. Ou seja, a gente já teve um aumento ali, até porque o modo 1 era 16, agora é 32 amperes, então que já é interessante também. E no sistema trifásico a gente também não pode ultrapassar 32 amperes e tem uma tensão máxima ali de 480 volts também. Lembrando sempre, vou ter o carregador portátil, né, um exemplo clássico desse modo de recarga, mas essa tomada ela precisa ser uma tomada de uso específico, realizando o dimensionamento com base na potência de carregamento que você quer. Então nós também temos o modo 3 de recarregamento de carro elétrico. A grande vantagem dele, comparada aos modos anteriores que eu comentei com vocês, é que ele tem aí uma maior velocidade de carregamento, certo? E também tem um pouco mais de segurança contra choques elétricos também. Como seria esse modo 3? O modo 3 ele vai ter uma alimentação direta e permanente, tá? Não vai ser apenas uma tomada, a gente vai ter uma conexão, uma alimentação direta da rede elétrica de alimentação aí da sua casa, do seu condomínio, certo? A gente pode instalar eles tanto em totens ou em paredes, né? Um exemplo clássico do modo 3 são os carregadores residenciais, que o pessoal chama aí de Allbox, mais conhecido como Allbox, tá? Esse é um tipo de carregamento de modo 3. A gente tem uma potência um pouco maior comparado aos outros, certo? Ele alimenta ali uma potência aproximada de 3 a 23 kW. Alguns casos ele chega até a 46 kW e também ele tem um diferencial que você pode tirar dois conectores do Wallbox que faz com que alimente tanto um veículo e também o outro veículo ou até mais, tá? Então eles é um diferencial em relação aos outros, principalmente porque ele vai conseguir, como ele tem uma potência, demanda uma potência maior, ele vai conseguir fazer uma recarga aí mais veloz. Ele é muito utilizado em condomínio, tá? Em estacionamentos nos Estados Unidos eles utilizam bastante esse tipo de carregamento até para facilitar o recarregamento de carros elétricos que tem muito mais lá fora. Então esse é um tipo muito mais utilizado. E por último, o modo 4 de carregamento. Esse tipo de carregamento ele é o mais avançado e o mais rápido carregamento de veículo elétrico. Como que ele funciona? Diferente dos outros, ele vai carregar o carro em corrente contínua. Ele tem um conversor ali no carregamento de corrente alternada para corrente contínua, ou seja, ele alimenta, ele recarga, faz a recarga do carro em corrente contínua, o que deixa ali mais rápido e também a gente tem um pouco mais não, muito mais potência para recarregar o carro. Aí ele começa em 30 kW e pode ir até centenas de quilowatts de potência elétrica, ou seja, ele é um mais avançado, é muito mais rápido aí, ideal para quem quer a recarga do carro de modo muito mais veloz. O interessante dele é fazer as estações de recarregamento, fazendo com que a gente consiga recarregar vários carros elétricos de uma só vez, o que existe aí bastante fora
do Brasil. Ou então, baseando nisso, né, baseando que a gente tem algumas recargas bem velozes, né, e às vezes não é nem tão conhecida aqui no Brasil, a gente consegue até tirar esse mito que o carro elétrico é ruim porque ele demora muito para recarregar e tal. Isso porque você está utilizando um carregador portátil, isso porque você está utilizando um carregamento de baixa potência, mas hoje já existem formas de recarregar um carro elétrico muito mais rápido. Você aprendeu através desse vídeo aqui que existe sim, e é alguns métodos muito mais avançados. Beleza, a gente já entendeu os modos de recarregamento, agora como que a gente faz para dimensionar essas tomadas aí para recarregar um carro elétrico, pensando tanto em projeto elétrico e também numa adaptação de uma edificação que já existe. A NBR 61851 ela já recomenda de cara que todos esses modos de recarga eles precisam ter ali o sistema de proteção, que é o DR, dispositivo diferencial residual com uma corrente ali de menor ou igual a 30 mA, legal? E também a gente precisa do dispositivo de proteção contra surtos, ODPS. Então isso de cara você precisa ter no seu circuito de alimentação de uma tomada para carregamento de carro elétrico. Se você tiver com alguma dificuldade ou alguma dúvida ou alguma demanda em relação a isso, pode nos chamar aqui, nosso contato daqui embaixo, ou agende uma consultoria que a gente vai te ajudar nesses casos. Para condomínios, a gente tem alguns tipos de recarregamento, dependendo aí do condomínio ou dos moradores que possuem carro elétrico, nós podemos ter uma estação de recarregamento desses carros elétricos, ou seja, a gente vai ter carregadores para alimentar mais de um carro, ou a gente pode ter um sistema individualizado, apenas uma tomada para fazer esse recarregamento. Então depende muito do condomínio, da demanda desse condomínio em relação a carro elétrico. Então como que eu faço esse dimensionamento? O dimensionamento ele vai ser baseado na potência de carregamento que você quer ter ali, que você tem, ou seja, encontrado a potência do seu carregador, do seu modo de recarregamento, a gente inicia os cálculos que é igual os outros cálculos para tomada de uso específico que já até tem aqui no nosso canal, conforme a 5410. Ou seja, você vai pegar essa potência do carregador de carro elétrico e você vai ali através da potência encontrar a corrente demandada, ou seja, você vai pegar a potência e vai dividir pela tensão. Encontrou a corrente demandada, você vai verificar qual é o dispositivo de proteção, ou seja, o disjuntor que você vai utilizar, e também através dessa corrente que você encontrou, você vai saber qual o cabo que você vai utilizar para esse circuito. Lembrando que eu preciso de um circuito separado para alimentar o carro elétrico, assim como qualquer TUI, como chuveiro, como um forno micro-ondas, você precisa de uma alimentação separada só para ele. Ou você monta um quadro só para ele, ou você pode utilizar o quadro de distribuição mesmo da sua casa. É interessante que esse disjuntor, essa alimentação esteja ali no mínimo com uma distância de 1,50 m ali desse ponto de alimentação. Então com isso você consegue já saber, já dimensionar essa tomada de uso específico. Então, dependendo ali da potência e dependendo do modo de recarga, você consegue determinar, fazer esse cálculo aí e determinar qual é o circuito, qual é o cabo, qual é o disjuntor que você vai utilizar. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui o comentário aqui embaixo. Se você quer se aprofundar um pouco mais ou se você precisa de algum serviço em relação a isso, se você tiver essa necessidade, se tiver o seu condomínio ter um carro elétrico lá, a gente precisa dimensionar a tomada, não sabe como é que faz, chama a gente aqui, uma consultoria que nós vamos te auxiliar. E por hoje é só, eu te espero no próximo vídeo, até a próxima. Tchau!